Makoto conseguiu cumprir a missão de entregar mais um ovo dos dragões lá no território demoníaco agora, e quando ele voltou pro reino dos demônios, cara, ele descobriu como que os demônios escolhiam ali para serem os sucessores do Lorde Demônio, e também uma confissão sobre a grande guerra que foi iniciada pelo Zeph, né? Algo que começou a mudar um pouco a cabeça do Makoto, e possivelmente ele vai ficar do lado dos demônios no fim da história. Será? Vem comigo que eu vou te contar. Detalhe, quase que eu esqueço aqui, não posso esquecer, rapaziada. O Makoto ainda foi desafiado pra trocar uma porrada ali com o General Demônio, tá? O negócio tá ficando bom. Então vem comigo que eu vou te contar como aconteceu isso tudo aí nos próximos capítulos. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, videozão de Tsukimichi, né, não podia faltar. Galera, o Shiki nesse momento tava pensando em ter uma conversa ali com a Rona, né, que era a velha conhecida dele já, a gente já sabe de toda a história dos dois e tal. Só que ele não tinha a intenção de reaquecer a antiga amizade que os dois tiveram, até porque pra ele não fazia nenhum sentido. Ele percebeu que a Rona estava sendo excessivamente cautelosa com ele, com o Makoto, com a Miu, e decidiu resolver esse mal entendido antes do grande banquete que ia acontecer, acreditando que ela só sabia sobre o conteúdo da audiência através do próprio Lorde Demônio. Enquanto refletia ali sobre o que eles podiam ter causado e tal, o que podia ter acontecido para ter esse mal entendido, o Makoto considerava se a Rona tinha feito algo para deixar o Shiki cauteloso ou não, e ele não achava que ela tivesse feito nada em especial, talvez fosse só uma sensação que ela poderia ter de alguma coisa, enfim. Tudo bem, o Shiki confirmou que ele não sairia da cidade, pelo menos por enquanto, deixando essa tarefa para mais tarde. A Miu, por sua vez, se preparou para verificar essa cidade, interessada em vários lugares que ela tinha anotado para comer. A gente falou disso nos outros vídeos. A Miu, inclusive, impressionava muito o Makoto com essa habilidade de observar os arredores casualmente, né, durante o desfile que eles fizeram, e mesmo parecendo despreocupada no final das contas. Ele começou a comparar a atitude dela com um conselho dado a atores, né, para acalmar o nervosismo, considerando que, para Miu, os olhares e aplausos ali dos demônios e demi-humanos eram como se fossem batatas, sacou? Durante a visita ali do Império, a Miu então tinha cuidado de Azora no lugar da Tomoe, que tinha ido para outro lugar. Dessa vez a Miu insistiu em acompanhar eles, argumentando que era só por essa vez, já que a Tomoe tinha ido da outra vez. Então a Tomoe, de bom humor desde o retorno do Império, consentiu ali em cuidar da casa sem objeções. Possivelmente porque tinha algo para se fazer por ali. E o Makoto refletiu sobre a conveniência aí de ter o Shiki com ele como acompanhante, porque o Shiki também sempre está acompanhando o Makoto desde a época que ele foi lá para academia, né, reconhecendo que confiava muito nele por conta disso. E ele lamentou por ter cancelado as aulas em Hostguard e levar ele junto, prometendo refletir mais sobre isso no futuro. Então o Makoto alertou a Miu para não comer muito durante essa viagem, já que teria um banquete de noite com o Lorde Demônio, pedindo para que evitasse algo irracional, mesmo que alguém perseguisse ela. Então ela respondeu de forma brincalhona, sugerindo que ela acompanharia de boa, né, se tivesse preocupado ela ia com o Makoto, só que o Makoto explicou que ele precisava cumprir a tarefa que o Root tinha dado a ele primeiro, mencionando aquele ovo do Crimson Head. O Shiki completou as palavras explicando que o local estava só algumas horas de distância dali, então mesmo que eles precisassem estar alguns dias ao norte ali, eles iam chegar lá muito rápido por conta do Makoto e tudo mais. E o Makoto explicou que, diferente da última vez, tinham pessoas diretamente relacionadas à missão que cuidariam da base de Root, facilitando essa tarefa. A Miu ficou super de boa, determinada a buscar novas receitas ali, né, para as lembranças desses moradores de Azora, trazer tudo para onde o Makoto tá, porque provavelmente ele vai gostar das comidas que ela vão fazer. Então o Makoto pediu a ela para que contasse sobre as lojas interessantes mais tarde. Beleza, a Miu foi fazer o tour gastronômico dela, o Makoto saiu para a varanda admirando aquele jardim lindo, maravilhoso, e recebeu algumas palavras de despedidas do Shiki e da Miu antes dele pular da varanda usando o poder mágico para sair voando no céu, e aí ele deixou a capital avançando direto ao vulcão do Campo de Neve, onde ele não perderia nem a nevasca devido à magia dele. Então, chegando ao objetivo final, o Makoto refletiu sobre o ambiente infernal da tempestade de neve, comparando ele com o deserto branco. Tipo assim, por que ele imaginava que aquilo fosse realmente, como a gente falou, um ambiente cheio de lava e tal e tudo mais, mas não, era um ambiente branco, totalmente cheio de neve, e questionava por que o dragão Crimson Head, que reinava sobre o fogo, estava num lugar tão frio assim, pensando se o vulcão de Lápis Lazuli seria realmente azul,
como o nome sugeria, né? Porque lápis lazuli a gente sabe que é azul, todo mundo que já jogou Minecraft sabe como é que é. E com essas pequenas expectativas, ele mergulhou nessa nevasca. O Makoto, ele começou a pensar também lembrando das habilidades da Sofia, e ela usou as habilidades do Crimson Head, então ele imaginava que o Crimson Head era um dragão que voava no céu e soltava fogo. Só que o lugar onde ele estava não correspondia a essa imagem que ele tinha. Ele pensava que um dragão que disparava raios de calor, ou talvez como um laser, fosse um símbolo da fantasia, e se perguntava como seria ver esse dragão no esplendor absurdo dele, tipo assim, no ápice. Então ele olhou para a bolsa que carregava o ovo do dragão, reconhecendo que mesmo com o rápido crescimento dos dragões, provavelmente ele não ia conseguir ver enquanto ele estivesse vivo. Esse dragão talvez não chegasse a tempo, não crescesse a tempo, né? Não chegasse no ápice a tempo do Makoto ver. Lamentando as ações inúteis da Sofia no final das contas, de repente o Makoto viu uma parada rosa escura à distância. Depois de ele saltar várias vezes no céu, ele viu uma luz vermelha brilhante que começou a se destacar no campo da neve, parecendo uma montanha brilhando como se fosse um rubi lá, tá ligado? E ele se aproximou e percebeu que era uma montanha alta e resplandecente, adequadamente chamada de Vulcão Rubi. Pois é, mano, o Makoto passou ali, notou que o chão nos pés dele estava brilhando muito vermelho e se perguntou se seria rubi ou vidro colorido. Ele até considerou a ideia de coletar alguns pedaços mais tarde, né? Para ter comparado a sensação ali com ele coletar algumas conchas na Praia do Sul. Então ele decidiu usar o Sakai para pesquisar essa montanha, ajustando toda a armadura mágica dele para evitar vazamentos, né? De poder mágico e tudo mais. E ele reconhecia a possibilidade de permanecer ali naquele lugar que ele estava indefinidamente, principalmente se ele conseguisse controlar o consumo de energia, estabelecendo isso como um objetivo final. Durante a exploração, o Makoto encontrou a caverna da montanha com menos de 100 sinais de vida. Provavelmente demi-humanos ou mamonos estavam por ali, e ele considerou um lugar relativamente seguro. Então a partir daí, né, especialmente comparado aos encontros anteriores dele, como quando ele encontrou com o dragão do gelo lá por algum descuido, ele foi para aquele lugar. E quando chegou na caverna, o Makoto percebeu que o interior era um azul profundo, que contrastava com o exterior que estava muito vermelho. Mesmo que achasse esse lugar bonito, ele não gostaria de morar naquele lugar, preferindo até limitar essa experiência a algumas visitas turísticas só. Enquanto ele avançou, ele sentiu uma presença se aproximando e parou. Era uma pessoa que surpreendentemente falava a língua comum e pediu uma autoapresentação do Makoto. Então ele se apresentou como Raidou, como sempre, explicando que ele aceitou o pedido da Ruth de trazer o ovo do dragão superior ali, né, o dragão Crimson Red. A pessoa que apareceu era misteriosa, um corpo semissólido feito de algumas substâncias meio gelatinosas azuis, tendo uma forma de um humano, era um humanoide, né, uma mulher, só que transparente, tá ligado? O Makoto ele não sentiu nenhuma atração por essa mulher, então ele manteve uma atitude meio cavalheira ali, né? Apesar de toda a situação incrivelmente rude, porque essa mulher tava nua. Então ele começou a refletir, talvez pra pessoa se sentir atraído por essa mulher, deveria ser um homem muito especial também, né? Porque ela basicamente era um slime humano. Então nessa hora ele pensou no Tomoki, mas logo ele descartou essa linha de raciocínio, porque, né? Tomoki não é alguém que se preste, e ele já tinha espancado o Tomoki nessa altura do campeonato. Lembrando que as informações do Ruth, né, falaram pra ele, se tivesse correto, a Mia no passado tinha encurralado esses seres aí e deixaram ele à beira da extinção. O Makoto ele se sentia muito culpado por isso também, né? Só que não teve culpa porque era a questão da Aranha da Calamidade. Embora ele não expressasse em palavras, ele pediu desculpas internamente para essa espécie, né? Quando o Slime mencionou o nome Azuma, o Makoto ainda sentiu uma onda de nostalgia. Só que ele acalmou o coração, sabendo que o Slime provavelmente não conhecia o significado desse nome para ele. Quando percebeu que o Slime estava olhando para o ovo, o Makoto deduziu que o nome do dragão era Azuma, o que trouxe a ele uma sensação de familiaridade, por ser o mesmo nome de um amigo próximo do passado. O Makoto então refletiu sobre os dragões superiores, percebendo que tinham 4 machos e 3 fêmeas especificamente. E ele considerou a complexidade do Ruth no final das contas, que originalmente era uma mulher, mas agora era um homem, e tinha a capacidade de se transformar em mulher de novo. Entendeu? Então ele decidiu que tinha 3 dragões superiores machos e 3 fêmeas e um outro específico aí, tá? Quando a mulher slime perguntou sobre o ovo, Makoto confirmou que era o Crimson Red, se desculpou pela distração e ela entendeu, mencionando que a viagem até o lugar era muito rigorosa, deve ter sido muito difícil. Então ela prometeu levar o Makoto a um lugar para ele descansar depois de verificar o ovo. Quando ele mostrou o ovo, a mulher demonstrou uma admiração absurda, confirmando a autenticidade desse ovo e prometendo guiar o Makoto até a residência dos dragões do Crimson Red. E para, eu sei que você tá pensando em coisas esquisitas, né? Porque as frases que eu tô falando tão esquisitas, mas a culpa não é minha, cara. É o ovo do dragão, não é o ovo do Makoto que ele botou pra fora pra mostrar pra mulher, não. Para com isso, cara.
Para com essa mente poluída. O Makoto nessa hora ele se sentiu aliviado por estar tudo correndo sem problemas. E antes dele seguir, ele decidiu perguntar sobre a peculiaridade do lugar, que era vermelho por fora e azul por dentro. E isso a gente já sabe, o Makoto ele queria evitar conflitos desnecessários, né, como ele teve lá com o Ground, super tranquilo, lembrando que precisava voltar para a capital a tempo. Então ele apreciou toda aquela paisagem daquela região ali isolada, sentiu um leve alívio de ter concluído a tarefa dele com segurança, entregando o segundo ovo pro devido lugar onde deveria estar. O ovo de dragão. De volta à capital da raça demoníaca agora, o Makoto ele mudou, né, para um vestido cerimonial, uma roupa cerimonial, né, feita pelos anões ali do quarto. Inicialmente eles propuseram um quarto para cada um dos acompanhantes do Makoto, mas seria um incômodo, né, para eles voltarem para Azora e tal, então eles falaram que um quarto só para os 3 seria suficiente. A partir daí eles começaram a ser bem tratados como convidados, sentando perto do Lorde Demônio. O Makoto, que era um mero comerciante, ficou surpreso em ser tratado com uma importância absurda para os demônios, que eles já sabiam da força do Makoto, né, como a gente falou no último vídeo, e o Shiki explicou que a raça demoníaca, ela escolhia o seu próximo Lorde Demônio ali pelo poder, e os filhos do Lorde Demônio eram treinados e educados para se tornarem o próximo líder, independente da linhagem, sacou? O Makoto ele percebeu que a raça demoníaca, na verdade, ela não priorizava circunstâncias pessoais, e sim a força dos garotos, né? E eles não queriam trazer essa forma de pensar para Azora, concordando até com o Shiki que cada lugar tem as suas próprias regras de se viver. Então, quando os guias chegaram, Mio, que mal chegou a tempo, já estava claramente aproveitando a viagem dela, o Makoto ficou feliz com a recepção, que não era uma refeição formal, mas sim parecia mais uma recepção de casamento, proporcionando um alívio, né, em todas as tensões que ele estava na missão. A festa não tinha noivo ou noiva, era só uma festança, e às vezes tinha danças ali, todo mundo, shows, buffet, culinária, o tipo de festa que, se você fizer, você pode me convidar, porque eu adoraria ir, entendeu? Um ambiente animado com comida deliciosa de graça. A Mio e o Shiki se divertiram bastante, o Makoto também, e ele agradeceu toda essa consideração dos demônios por deixar ele agir ali, sem a necessidade de eles serem muito reservados. Só que o olhar do Lorde Demônio e das crianças frequentemente se voltava para o lado do Makoto. Mesmo que fosse normal o anfitrião se preocupar com o estado dos convidados, isso causava um leve nervoso no Makoto. Então teve momentos que o Lorde Demônio trazia algumas conversas para ele, as outras pessoas que provavelmente eram nobres da raça demoníaca ou pessoas importantes do exército não iniciavam as conversas específicas, deixavam o Lorde Demônio fazer. E a grande distância entre o Makoto e eles deixava o Makoto muito feliz. O palpite do Shiki parecia ter acertado, né? Quando eles chegaram no banquete, um dos generais demônios se levantou do nada. Metade superior dele era humana e a metade inferior era uma cobra. E ele olhou pra Mio enquanto ele tremia e começou a espumar ali, sacou? O lugar ficou em silêncio por um certo momento. Só o Makoto, Mio e o Shiki sabiam do motivo disso. O general demônio Raft provavelmente não sabia dessa parada. O medo dentro do coração dele permanecia, mas por quê? Porque a Mio já tinha atacado o bagulho dos demônios lá, que a gente viu com a Azora, né? O ataque de Azora no anime. Mas apesar das memórias estarem perdidas nisso aí, o trauma ainda estava presente dentro do Raft. E agora tinham 3 generais demônios nos assentos. Um deles o Makoto nunca tinha visto, parecia um humano e tal, e comia de todo o coração. Ele provavelmente era o último dos generais demônios que faltavam, um demi-humano com poder moderado, digamos assim, talvez semelhante a Rona. Shiki então tranquilizou a Mio dizendo que a comida estava sendo servida em grande quantidade, né? Ela poderia comer à vontade e seria muito bem servido. No entanto, a Mio estava descontente com toda a reação do Raft no final das contas, e a raiva dela seria razoável, né, de alguém que ouvisse a conversa. Então o Zef se aproximou, conversou um pouquinho com o Makoto, perguntando sobre o banquete e mencionando a reação do Raft, né, por que ele ficou assim. Ele explicou que na verdade o Raft estava tendo alguns pesadelos recentes, mas ele não corria risco de vida e estava tudo bem. O Makoto se sentia culpado por isso, já que ele planejava falar de Kalena nos próximos dias, já que é o que ele está querendo há muito tempo, só que a situação com o Raft complicou ainda mais as coisas. O Zef então convidou o Makoto para acompanhar ele até a varanda, para respirar um pouco de ar fresco. Daí o Makoto concordou, e depois de um aceno com a cabeça ali do Shiki, ele seguiu o Lorde Demônio para fora. Lá na varanda, o Makoto começou a apreciar a vista da capital, né? E aí o Zef começou a conversar sobre a capital demoníaca, explicando que a cidade estava sendo movida para um local mais adequado lá perto do litoral. A atual capital, apesar de não ser mais prática, possuía uma história acumulada que o Zef queria mostrar ao Makoto. Então assim, ele explicou que os muitos costumes nascidos daquele lugar ainda viviam dentro dele. E o Makoto se lembrou das palavras do Shiki e perguntou sobre um problema com as crianças.
mesmo sem parentesco ali de sangue, qualquer criança promissora seria tratada como um candidato a Lorde Demônio. E o Zephyr explicou que, apesar de alguns elementos políticos, né, a seleção se baseava principalmente na força das crianças mesmo. Ele confirmou aquilo tudo. A linhagem não importava, o que contava era o poder e a promessa de cada candidato. O Zephyr comentou sobre a origem dos métodos de escolher os Lordes Demônios, mencionando que ele nasceu na capital histórica, inclusive, e ele expressou alguma preocupação sobre ter vários subordinados com lábios soltos, digamos assim, né? Ao que o Makoto respondeu que um dos seus seguidores sabia disso por coincidência. Lábios soltos, que ele quer dizer é que fala demais. Mesmo que existe esse conhecimento, ele nunca ouviu isso do Shiki ou da Mio e pensou em proteger os subordinados do Zephyr. E o Zephyr demonstrou uma surpresa, sabendo que um dos seguidores do Makoto conhecia os costumes da raça demoníaca, mas parecia já estar ciente aí do Shiki, né? Considerando que ele conhecia a Rona, né? Eles se conheceram quando ele era um Lich e se chamava aí Larva, que o pessoal falava que ele era Larva. Zephyr comentou que, mesmo por coincidência, a extensão dos elementos dos seguidores do Makoto era surpreendente, e a maioria dos demônios que conheciam a sociedade humana tal eram do exército. Eles admiravam os comerciantes por todos se aprofundarem ainda mais nos seus conhecimentos, elogiando todos os bons subordinados do Makoto também. E o Zephyr começou a refletir sobre todas as dificuldades que a raça demoníaca já enfrentou dentro da escuridão eterna, que era aquele lugar que eles estão. Ele destacou que, sem a vista, a raça demoníaca simplesmente ia morrer. Não tinha como eles viverem nesse negócio o tempo inteiro. Então, assim, compreendendo isso tudo, eles reuniram forças e esperaram pela oportunidade certa, culminando no início da guerra contra os humanos, uma decisão da qual ele, como Lorde Demônio, não se arrependia nem um pouco. Ele iniciou isso, ele confessou para o Makoto que ele precisava disso para conquistar mais territórios para que os demônios conseguissem viver. Depois de uma longa conversa que rolou ali, aconteceu o banquete na qual o Makoto foi desafiado para lutar contra um dos generais demônios, como se fosse algo que ele já não tivesse feito, né? Mas de qualquer forma, já que o Zephyr só falava em poder e tal, ele lançou essa proposta para o Makoto. Agora, será que ele vai aceitar ou não? O Makoto disse que ele vai conferir, né, com os subordinados dele para dar resposta. Parece que o negócio vai ficar bom a partir daí, né, galera? Bom, família, finalizamos mais um capítulozinho firme e forte. Se você quiser acompanhar essa batalha que vai rolar contra os generais demônios aí, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta aí e vamos que vamos, cara. Tsukimichi ainda não acabou. Na verdade, tá bem longe de acabar. A gente tá no capítulo, se eu não me engano, 180 e pouco, 190 e pouco, enfim. Falta, sei lá, tem 400, 500 capítulos pra gente falar, então vamos comigo, né, cara? Vem comigo que muita história tá pra rolar e quem tá lendo sabe que o negócio tá bom. Tamo junto sempre, beijo no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!